Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio TV. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar o nosso Deus e Senhor. Levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É muito bom poder estarmos juntos, que você, onde você estiver, você possa estar desfrutando da santa e da bendita paz do Senhor. Aí na sua casa, quem sabe, na condução, ou mesmo, quem sabe, ainda no seu trabalho, que a paz bendita do Senhor esteja reinando na sua vida, no ambiente onde você está agora. Que o Senhor possa estar te abençoando grandemente. Nós vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, que o vento do Espírito Santo possa estar fluindo aí na sua vida, na sua casa, que o vento do Espírito Santo possa estar soprando nos quatro cantos da nossa terra, de norte a sul, de leste a oeste, trazendo as boas novas de esperança e de salvação. Amém? Vamos orar então. Temos motivos para gratidão a Deus, orações respondidas, tudo que Ele nos tem concedido até aqui, sua graça, sua proteção, o pão de cada dia, na verdade. Também vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, a vida dos aniversariantes. Temos aniversariantes dessa semana e também de todos aqueles que aniversariam no dia de hoje, né? Mas nós temos aqui na nossa agenda, no dia 15, Rafaela Ferreira, e no dia 18, Alain da Costa Barros. Nossa gratidão a Deus pela vida dos queridos aniversariantes. Que o Senhor possa abençoá-los rica e abundantemente. Que o Senhor conceda muitos anos de vida repletos de toda sorte de bênção. Saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual e anos de muito sucesso, de muitas vitórias para a glória de Jesus. E que assim seja com a vida de todos os aniversariantes no dia de hoje. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Oremos então. Querido Pai, poderoso Deus, que alegria podemos estar reunidos via internet para anunciar uma mensagem de paz, de salvação, de vitória, de esperança. É o Deus que liberta, é o Deus que cura e que não há outro além do Senhor. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor por todas as coisas. Ó Deus, esteja sobre a vida dos aniversariantes nesse dia, o irmão Alain, a irmã Rafaela, e de tantos quantos aniversariam no dia de hoje. Que o Senhor possa conceder a todos saúde, paz, alegria, muitos anos de vida, com vitórias, sonhos realizados, tudo para a glória do Senhor. Que o Senhor, Pai, visite a nossa nação, abençoando com a Tua paz,
cada lar, cada casa, cada estado, cada município, cada lugarejo da nossa nação. Que o vento do teu Espírito sopre sobre o Brasil, trazendo bênçãos, trazendo paz, prosperidade e trazendo libertação de tudo que não provém do Senhor. Clamamos ao Senhor para que o Senhor remova de nossa terra tudo que não vem da parte do Senhor. Que haja paz entre os brasileiros, haja prosperidade e toda sorte de bênção. Acima de tudo, que os brasileiros, esta nação, reconheça que só o Senhor é Deus e que só Jesus Cristo salva. Que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja do Senhor no Brasil, renovando, Pai, a nossa capacitação, a nossa unção para continuar com alegria anunciando essa mensagem que vem dos céus aos corações. Que a mensagem do Senhor possa tocar, alcançar muitos corações e de forma sobrenatural o Senhor possa realizar a obra de cura, libertação, de salvação, de renovação, de reconciliação com o Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós que aqui estamos a ministrar, sobre este lugar, sobre a rede que transmite a plataforma, e que corações sejam tocados, sejam aquecidos pelo teu Santo Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é muito bom. Se você crê nisso, diga aí onde você está, escreva aí, Deus é muito bom. E veja como Ele já te abençoou, já nos abençoou no dia de hoje. Como acontece sempre semanalmente e sempre às quintas-feiras, hoje excepcionalmente, nessa sexta-feira, quando acontece algum imprevisto, nós adiamos. A Igreja Batista Boas Novas está aqui, é a Boas Novas na web, né? Com mais um programa. É a igreja anunciando as boas novas de esperança, cumprindo a grande comissão. A Igreja Batista Boas Novas tem o seu templo na rua 8 de dezembro, número 528, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Queremos convidar você a estar conosco em um dos nossos encontros. Esse mês é o mês de aniversário da igreja. Temos um tempo de celebração, de gratidão, palavra de ânimo, de conforto, de fortalecimento para continuarmos a caminhada. Nesse próximo domingo é o domingo da família, você é o nosso convidado a estar conosco, a partir das 9h30 da manhã. Começamos com o café das famílias e depois segue-se o culto, sempre uma palavra nesse tempo voltada, focada na família. A partir das 9h30 da manhã também há um espaço, uma programação especial para a sua criança, pode trazê-la que ela vai gostar. E à noite a partir das 19 horas. Será uma alegria receber você e a sua família em um de nossos encontros. Se você tem um pedido de oração, você pode nos encaminhar pelo nosso WhatsApp, pelo um dos nossos canais que está aí na rede. Nós vamos estar orando pelo seu pedido de oração. Muito bem. Nós estamos aqui para continuar esta série de episódios da história do profeta Jonas. É uma história, como temos chamado, uma história fascinante, de alguém que tentou fugir de Deus. E temos lições maravilhosas para a nossa vida nessa história. Está no capítulo 1 do livro de Jonas. E o episódio de hoje é o terceiro episódio dessa série. É a tempestade. Sim, quem já não
enfrentou uma tempestade? Quem já não se viu envolvido numa tempestade? Não é verdade? Algumas são anunciadas, outras são repentinas. E vamos falar sobre uma tempestade pela qual o profeta Jonas passou, mas que era reflexo de uma tempestade espiritual que estava acontecendo com o profeta. Vamos lá no capítulo 1 de Jonas e ler alguns versículos. Diz assim: o Senhor disse para Jonas assim: dispõe-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse, em vez de ir para Nínive, foi para Tarse. E tendo descido a Jope, chegou a um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Então, vemos que o profeta se dispôs a ir para longe da presença do Senhor. Diz ainda no verso 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Não é tempestade pequena, era uma tempestade grande. Como eu disse, quem já não passou por uma tempestade, aquele passou por uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha que tempestade poderosa, né? Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se levante, se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizíamos aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu em quem? Em quem? Em Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Interessante, por causa de quem? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E lhes respondeu Jonas: sou hebreu. Olha só, sabia quem era. Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Pronto. Olha o que aconteceu na vida daqueles homens. Quando ele disse que ele era Deus, que ele temia o Senhor, o Deus que fez o mar e a terra, estava havendo uma tempestade ali no mar. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois saibam os homens que ele fugia, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso, quer dizer, a tempestade aumentava mais ainda. Então Jonas respondeu: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aqueterá, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Daí, queridos, o tema desse episódio, terceiro episódio, a tempestade. Então vamos começar assim. Já viu essa frase? Tempestade à vista? Vamos começar por aí. Sinais de tempestade à vista. E aqui nós estamos falando, não é de tempestade da natureza,
mas é a tempestade da natureza que está representando uma tempestade que sobreviria sobre a vida de um filho de Deus. Então é bom a gente pensar, para começar esse episódio, sobre sinais de tempestades à vista. 2 sinais principais, pode haver outros, mas eu quero só destacar 2. Primeiro, desobediência. Sim, aqueles que têm uma aliança com Deus, e Jonas tinha uma aliança, era um profeta de Deus, nós temos que cumprir a aliança, senão sobrevêm sobre nós tempestades. Deus disse: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. O verso seguinte é assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus para Tarsis. É muito importante isso. Tem desobediência que são declaradas, são vistas a olho nu, outras são escondidas, ninguém sabe, como aqui. Deus disse: vai para uma direção, ele foi para outra. Isso quer dizer, quando o Filho de Deus faz uma coisa contrária à vontade de Deus e ele desobedeceu, verdade? Segundo sinal, distância de Deus, porque quando desobedece, o outro sinal, longe da presença do Senhor, ilusão. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Mas a gente fala assim, ilusão, não é? Eu falo assim, os crentes falam assim, mas acontece que às vezes a gente pensa que pode fugir da presença de Deus. Às vezes nós... Retomou aí para você, para mim aqui, retomou. Se você puder nos ajudar, então vamos continuar. Ter uma pausa aqui e você pode ir sinalizando que a Lígia vai vendo aqui. Voltou, aqui voltou. Vamos ver se voltou aí. Voltou, né? Então, ótimo. Então, às vezes nós pensamos que podemos assim nos esconder de Deus. Então, sinais, tempestades à vista. Quais são os sinais? Desobediência a Deus e distância de Deus. Quando a gente o tempo está mudando, está ameaçando a tempestade, a gente vê alguns sinais, né? A nuvem diferente, vento diferente, né? A cor da nuvem diferente. Mas quando a tempestade é espiritual, fiquemos com esses 2 sinais. Muito bem. E quando chega a tempestade? Em meio à tempestade, já ouviu falar assim? Eu estou no meio de uma ventania. Já viu o irmão falar para você? Olha, já vi falar, né, Lígia? Pastor, você não sabe, eu estou num ventania, quer dizer, eu estou no meio de uma tempestade, né? Então, assim, agora vemos o Filho de Deus no meio de uma tempestade, né? Você já viu a história? Ele fugiu, estava lá no barco e diz o texto que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Então vamos ver assim, rapidamente, alguns fatores que envolvem uma tempestade espiritual na vida de um filho, de uma filha de Deus, né? Primeiro, ventos lançados pelo Senhor. Fatores que eventualmente envolvem uma tempestade, uma crise, né? Uma tribulação, pode ser ventos lançados pelo Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte. Às vezes alguma coisa acontece, a gente fica achando com um monte de motivo e não consideramos o fato que pode vir da parte do Senhor. É verdade. Então é bom sempre perguntar, será que vem da parte de Deus? E ali Deus fez um vento chegar à vida de Jonas, desobediência e distância de Deus. Então, é um fator importante, né? Não adianta ficar dizendo, eu estou numa tempestade, ore por mim, será que não tem alguma coisa que eu preciso fazer para que a tempestade cesse? Segundo fator é que quando isso acontece, coisas se quebram na nossa vida. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade.
o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha, quando a tempestade espiritual se abate sobre a nossa vida, a vida do Filho de Deus, da Filha de Deus, há o risco de se quebrar, se despedaçar muitas coisas. Ali era o navio, que o navio ali era a segurança que é representativa ali da salvação, da segurança daqueles homens, era o navio. E naquilo que eles estavam se apegando, estava a ponto de se despedaçar. Então, quando uma tempestade espiritual se abate sobre a vida de um filho de Deus, no caso aqui, desobediência e distância de Deus, muitas coisas podem quebrar. Olha, casamento quebra, casamento quebra, finanças quebram, sonhos quebram. E ali, essa frase me chamou a atenção. O navio estava a ponto de se despedaçar. Aquele navio era o ponto de salvação de Jonas e toda aquela pessoa que estava no entorno ali. Ah, por que eu perdi isso? Por que aconteceu isso? E aquilo. Não é essa a história que a gente vê? Às vezes acontece conosco mesmo, não é verdade? Pois bem, precisamos ficar atentos que em meio à tempestade pode estar ocorrendo o fator de que é o Senhor que fez. E às vezes o Senhor lançou um vento, não foi para nos provar, foi para nos disciplinar. Era o caso aqui de Jonas. E tão forte era que o navio estava a ponto de quebrar. Outro fator importante é que quando que envolve uma tempestade é o sono espiritual profundo. Eu fiquei pensando assim, verdade, tem muita gente que vai para a igreja dormindo e sai da igreja dormindo, que segunda-feira está dormindo e vive dormindo. Tem umas que cochilam no culto, mas eu estou falando de um sono pior do que esse que a gente vê, é o sono, a sonolência espiritual. E diz a história de Jonas que então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um para o seu Deus e lançavam no mar tudo que tinham para o barco ficar mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. E dormia, o texto fala assim, dormia profundamente. E será que não dá para pensar que tem muita gente que está deitado e dormindo, deitado espiritual e dormindo espiritualmente e profundamente, porque as coisas estão acontecendo à volta dele, na família, no bairro, na sociedade, na nação, no mundo, e ele está dormindo. O sono espiritual é assim, a pessoa dorme de olho aberto, profundamente. E olha o que disse o mestre do navio. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que se passa contigo? Eu achei interessante essa frase aqui, agarrado do sono. E tem gente, muitos filhos de Deus, que está exatamente aqui como estava Jonas, agarrado no sono. É que eu digo, ele vive dormindo em relação às coisas de Deus, em relação à vontade de Deus para a sua vida. E lá vai Jonas para o porão do navio, deitado. Esse deitado aqui me traz a ideia de uma pessoa que está espiritualmente prostrada, prostração espiritual. Deitado. E às vezes tem muita gente que está deitado, enquanto os outros estão trabalhando pelo reino, semeando para colher, indo à igreja, evangelizando, orando, não faltando aos cultos, estando no estudo bíblico. Tem pessoas que estão deitadas espiritualmente e dominada por um sono espiritual, é o que diz o texto aqui. Um sono dominado por um sono espiritual, e dormia profundamente.
E na fala do mestre navio, agarrado ao sono. Então, queridos, é tempo de nos desapegarmos do sono. Desperta, tu que dormes. Aliás, é uma expressão bíblica. Desperta, tu que dormes. Então, veja só, alguns fatores que têm a ver com a tempestade na vida de muitos crentes na caminhada cristã. Alguns fatores, né? Primeiro, sinais da chegada da tempestade: desobediência e distância de Deus. E alguns fatores no meio da tempestade: é um vento lançado por Deus, né? Coisas são quebradas. Terceiro, sono espiritual profundo que traz prostração. E em quarto lugar, falta de condições de orar, de falar com Deus. Chegou-se a ele o mestre navio e perguntou o que se passa contigo. Invoca ao teu Deus. Levanta-te e invoca ao teu Deus. Essa expressão do mestre navio me fez pensar de que o mundo está pedindo que a igreja clame, que nós possamos clamar ao nosso Deus, porque o mundo está indo a pique. Há uma tempestade espiritual que varre o mundo. E olha o que disse o mestre: levanta-te e invoca o teu Deus. Muitas vezes o crente perde a condição de orar. Ele está tão prostrado que ele perde a condição de orar, de falar com Deus. Mas como assim, pastor? Ele não tem interesse pela oração na sua vida pessoal. Ele não é atraído por uma reunião de oração. E ele simplesmente não ora. E aí, o navio está indo a pique e ele está dizendo assim: gente, o que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo comigo? Senhor, por que está acontecendo comigo? Levanta-te e invoca o teu Deus. Pessoas que perdem a condição de orar. O mundo está clamando por isso. E, como consequência, quando o crente perde a condição de orar, porque está sobre ele uma tempestade espiritual, a tempestade atinge os outros também, por causa da negligência do Filho de Deus, por causa da negligência do cristão, por causa da negligência da igreja. Olha só, verso 10 fala assim: então os homens ficaram possuídos de grande temor. Interessante, né? Quem devia estar com temor de Deus era Jonas, o crente. Mas quem ficou possuído de grande temor não foi Jonas, foram os outros homens, porque ele falou assim: o meu Deus é o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Pronto, caiu a ficha para aqueles homens incrédulos, pagãos. Disse, gente, olha, esse Deus é poderoso, nós estamos aqui no mar e a tempestade está no mar, então esse Deus é que está trabalhando sobre nós, porque esse cidadão que está aqui, Jonas, ele desobedeceu a Deus. Ficaram possuídos de grande temor. E disseram assim: que é isso que fizeste? Em outras palavras, como você pode fazer isso comigo? E a nossa sociedade, o mundo está dizendo assim: como vocês crentes que oram, que cantam Deus do impossível, pode fazer isso conosco, se vocês não orem por nós e às vezes estão até afundando conosco? É poderosa mesmo essa narrativa bíblica, esse episódio bíblico, né? O crente estava sem temor a Deus, mesmo em meio à tempestade. E o pagão, o não crente, estava com o coração temeroso, estavam cheios, ficaram possuídos de temor. E vemos então aqui a real causa de muitas tempestades no mundo
tempestades espirituais, confusão, desavença. É a vida dos crentes. Responderam, ele respondeu, Jonas falou, respondeu, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Bom, aqui o Jonas acertou. Foi por causa dele mesmo. E nós devemos estar atentos, porque talvez muitas tempestades estão acontecendo hoje na sociedade e na nossa nação, por causa da nossa negligência. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo ilumine nossos corações, que possamos evitar tempestades sobre nossa vida, sendo obedientes ao Senhor e sempre andando com o Senhor. Amém, queridos? Que a paz de Deus fique com você, fique no seu coração e que estejamos sempre alerta. Amém? Quero agradecer você que esteve conosco. Estou visualizando aqui algumas pessoas, Aldilene e família. Quem mais? Ruth Ferreira e família. Lucielen e família. Quem mais? Bom, esse é o que eu consegui ver na telinha por aqui. Todos vocês que estão conosco, Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Que eu posso declarar para vocês agora é que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um abraço duplo, meu e da Lígia, para você. Até o nosso próximo encontro, que será no domingo, próximo domingo, às 9h30 da manhã. Até lá, que cada um de vocês desfrute da maravilhosa presença de Deus, da paz de Deus na vida de vocês.